presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou em entrevista à CNN em espanhol que prefere uma solução com os Bolsonaros nas eleições presidenciais do Brasil em 2026, em vez de uma linha alternativa alinhada ao que ele chamou de socialismo do século XXI. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, eu só fico perguntando. Milei, quem te perguntou? Quem foi que deixou você opinar nas eleições brasileiras, Milei? Milei, vai conversar com seu cachorro morto, vai. Vai. Totó tá sentindo falta de você. Então, né, Sofia, a gente sabe que o Milei não é aquela pessoa mais bem relacionada do mundo. Milei é aquele presidente também que vai para os eventos e é escorado, fica de ladinho, fica sem visibilidade. E ele está tentando ser relevante na América Latina em um momento de ascensão da extrema-direita. E fato é que realmente está ascendendo em alguns países. Daí o Milei resolve fazer um comentário ridículo, mas ele não esperava o que o Brasil ia fazer. Ele se negou a ir a trabalhar com o Brasil, se negou a dialogar com o presidente Lula e fez comentários ridículos, falando que preferiria ali uma solução com os Bolsonaros. Então, ele apoiaria qualquer um dos Bolsonaros ou um indicado do Bolsonaro. A gente já sabe que o Flávio não vai aceitar essa disputa, a gente já está conversando sobre isso, certamente, então o Milei vai apoiar um Tarcísio de Freitas, que é um bolsonarista que foi dito como moderado, mas de moderado não tem nada, e veio aí para uma disputa. Sabe que o Milei iria apostar na Michelle? Eu acho que não, né? O Milei também tem muito jeito de misoginia, de conservadorismo ridículo que os bolsonaristas, então eu acho que não. Ele vai apostar de fato em um indicado do Bolsonaro, mas ele tem muito problema para se preocupar, inclusive no seu país, tá, Sofia? Vou te pedir para trazer a primeira matéria que o Milei faz e falar aí dos gente, eu perdi tudo aqui, porque a gente eu li esse comentário, o Milei contratou um gogobai, como assim, gente? Olha, a gente não tem essa informação, mas a gente tem outras, que o Milei saiu pelado pela Casa Rosa, mas é a pessoa que quer se meter nas eleições brasileiras, para vocês terem noção do que o Milei é capaz. Vou te pedir, Sofia, para trazer a matéria em que ele fala sobre os bolsonaros, que ele prefere falar dos bolsonaros, por favor. O presidente argentino Javier Milei declarou apoio à família Bolsonaro para as eleições brasileiras de 2026. Em entrevista à CNN em espanhol, o presidente manifestou seu apoio a Flávio Bolsonaro para as eleições presidenciais brasileiras. Milei afirmou preferir uma solução com os Bolsonaro em vez do socialismo do século XXI, referência crítica aos governos de esquerda na América Latina. Em resposta, Flávio Bolsonaro destacou nas redes sociais que a Argentina terá um parceiro comercial de verdade no Brasil a partir de 2027. Eduardo Bolsonaro, também do PL, elogiou Milei, afirmando que ele tem a bússola moral em dia e conhece os perigos do comunismo e socialismo, citando a experiência argentina com os Kirchner. Além disso, Milei reafirmou seu posicionamento crítico ao regime de Nicolás Maduro na Venezuela e seu alinhamento com os Estados Unidos na luta contra ditaduras na região, reforçando sua postura conservadora e anticomunista. Gente, ditadura na região da América Latina é os Estados Unidos invadir a Venezuela sem um motivo. Isso é um processo ditatorial. Não existe ditadura na América Latina no momento. Na América do Sul, perdão, no momento. Não faz sentido o que o Milei está trazendo sobre o Brasil, sobre a Venezuela, sobre o Chile, sobre o Uruguai, inclusive Paraguai, inclusive o que o Milei tenta é fazer concordo plenamente com o Donald Trump, né, e ser o vira-lata, né, do Donald Trump na América do Sul. E aí, nesse sentido de vira-lata, perdão os vira-latinhas, inclusive, SRD, que sou apaixonada, mas é um vira-latismo de você aceitar migalhas, porque ele precisa desses empréstimos, ele precisa de apoio, né, dos Estados Unidos. E aí eu vou te pedir, por gentileza, Sofia, para trazer outra matéria que o Brasil respondeu à altura, por favor.
E agora é 12h48, pessoal, pelo horário de Brasília. Te conto, inclusive, que o Brasil deve deixar de cuidar da embaixada da Argentina na Venezuela, como tem feito desde 2024, depois dos diplomatas serem expulsos de Caracas. A gente ouviu agora há pouco a Débora relembrar esse caso, e esse é o destaque da nossa correspondente Luciana Tadeu no site da CNN Brasil. A representação diplomática deve ser assumida pela Itália, gente. A saída acontece depois do presidente Javier Milei fazer diversas publicações com críticas diretas e indiretas ao Brasil. Uma delas continha uma imagem do presidente Lula abraçado ao ditador Nicolás Maduro, capturado, há uma semana pelos Estados Unidos, como a gente falava. Segundo a apuração da Luciana Tadeu, gente, a avaliação de fontes do governo brasileiro é de que não há mais confiança entre Brasília, Buenos Aires, para que o Brasil siga na representação da embaixada. É isso. O Milei, ele dependia do Brasil para cuidar da sua embaixada na Venezuela, mas ele fechou o diálogo, ele não aceita conversar com o Brasil e, por isso, agora ele vai ter que assumir a sua embaixada. Coisa que ele vai fazer? Não. Sabe quem é que vai assumir a embaixada da Argentina? Itália. É quem vai representar a Argentina na Venezuela. Porque o Milei, ele não está sendo capaz de controlar, basicamente, a inflação no seu país e diminuir o número de pessoas com fome, na miséria, na Argentina, em recuperar a sua moeda. Mas ele, mais uma vez, precisou massivamente de ajuda estrangeira para ter uma injeção de dinheiro, para ter aquela ideia de que ele conseguiria ali estabilizar a sua economia. E, de fato, os números estão melhorando após essa ajuda internacional, ou seja, ele continua aí abanando o rabinho para o Donald Trump para conseguir ter um mínimo mais migalhas, e por isso ele, de fato, não vai querer negociar tanto com o Brasil nem com nenhum outro país que siga um regime contrário do violento e que assuma que a Venezuela é uma nação soberana e precisa continuar assim. Inclusive, Sofia, um problema extremo que vem acontecendo na região ali da Argentina, na Patagônia, é uma tragédia ambiental e que está pior com o governo Milei. Ele nega o tempo inteiro que isso ia acontecendo. Eu vou te pedir para trazer a matéria do Brasil de Fato. A gente não vai adentrar, não dá tempo de adentrar nesse assunto hoje. Só que mais de 12 mil hectares já foram devastados e o Milei segue com corte de orçamento na área ambiental. A matéria aqui do Brasil de Fato traz que, em chamas, Patagônia vive pior tragédia ambiental em 20 anos sobre o governo Milei, que cortou o orçamento de combate a incêndios. E aí a gente tem essa foto absurda aí, enquanto o Milei está se metendo na política no Brasil, a matéria que fala que a Patagônia Argentina enfrenta no início de 2026 a mais grave tragédia ambiental registrada na região em pelo menos 20 anos, 2 décadas. Incêndios florestais, quase que não saía, de grandes proporções já devastaram mais de 12 mil hectares apenas na região andina da província de Chubut, provocaram a evacuação de ao menos 3 mil pessoas, destruíram casas, áreas produtivas e avançam sobre florestas nativas de altíssimo valor ecológico. E aqui é todo um processo, a gente está falando de ecologia, falando de vida, está falando de economia, e o Milei ignora, segue cortando custos e defendendo os Estados Unidos em meio a uma tragédia que, inclusive, o Brasil, de fato, fala em orçamento ambiental em colapso. A subexecução orçamentária em 2024, que utilizou apenas 22% dos recursos aprovados. Isso é Milei. Eu não vejo diferença entre Milei e Bolsonaro, e é por isso que ele tem interesse em negociar com gente incompetente como o Bolsonaro, porque é o mínimo que ele consegue fazer, negociar com pessoas incompetentes como é o Bolsonaro. Ele não vai negociar com governos exitosos como o governo do presidente Lula, que não vai abaixar a cabeça e aceitar migalhas como ele faz. E por isso que ele não gosta de gestão socialista que vai defender seus interesses, porque ele não defende os interesses dos argentinos. É isso, Sofia. A gente espera que o Milei continue conversando com o seu cachorro morto e deixe a gente em paz, né? Pois é, Day, você colocou bem. Ele não cuida dos interesses argentinos, não vai querer conversar com presidentes que cuidam do interesse dos seus próprios povos. Ou melhor, ele não cuida dos interesses
da maioria dos argentinos, porque a elite argentina, essa ele cuida dos interesses, sim. E eu acho que esse é um dos grandes erros de análise que se faz, é tratar um povo ou uma economia como se fosse uma coisa só, como se não houvesse conflito de classes, né? Existe conflito de classes e o Milei atende a uma classe que não é a da maioria dos argentinos, mas é uma classe de uma minoria que se beneficia desse governo. E não deveria surpreender que daí ele, assim como os Bolsonaro aqui no Brasil, assim como o Bukele em El Salvador, etc., se alinham aos Estados Unidos. Porque as elites dos nossos países, até pelo histórico aí da colonização, são elites que estão alinhadas ao interesse das elites externas, mais alinhadas aos interesses das elites externas do que do próprio povo. O interesse dessa elite argentina, da elite brasileira, está mais alinhado com os interesses da elite dos Estados Unidos do que com o do povo brasileiro, do povo argentino. E daí você vê essa maluquice que são os patriotas entreguistas, esses patriotas, entre aspas, que estão mais interessados em ver o seu próprio país sendo dominado por uma potência externa do que de ter um mínimo de soberania. Mas, enfim, o que eu acho interessante é ver como o Milei está indo no mesmo caminho que o Bolsonaro que foi de sabotar a diplomacia do próprio país. Porque é uma coisa que a gente não costumava ver isso. Os outros países não costumavam se meter tão diretamente nas eleições dos vizinhos. Porque daí se o candidato que você está apoiando perde, você queimou a relação com o seu vizinho. O Milei está fazendo isso. Se o candidato bolsonarista perder, vai queimar a relação com o Brasil. Já queimou. Enfim. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.